A madrasta obrigou a enteada a casar com um mendigo, mas o que ele revelou no casamento chocou a todos. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva batia no vidro da limusine enquanto Isabela apertava os pulsos contra as algemas de seda. As mãos tremiam. O vestido branco, rendado e impecável, parecia uma prisão disfarçada. A cada curva da estrada, o coração pulsava mais rápido. Ela olhou pela janela. O casarão antigo da família Duarte surgia à frente, iluminado como um palco de julgamento. "Eu não vou me casar", murmurou, a voz trêmula. "Ah, vai sim", disse Dona Helena, sentada ao lado, com um sorriso frio. "E vai aprender a lição que merece." O portão de ferro se abriu. O som metálico ecoou como um aviso sombrio. A porta da limusine foi aberta e 2 seguranças se posicionaram para impedir qualquer tentativa de fuga. O vestido se arrastava pelo chão molhado enquanto Isabela era conduzida pela calçada de pedras. Do outro lado do pátio, jornalistas lutavam para captar imagens. Ela ouviu sussurros. "É verdade? Ela vai casar com um mendigo? Que humilhação!" O salão estava lotado de rostos curiosos e maldosos. O altar improvisado reluzia com luzes douradas. E ali, de pé, estava ele, Jonas. As roupas eram simples, mas limpas. O cabelo desgrenhado e os olhos atentos denunciavam um desconforto constante. Jonas fixou o olhar nela. Não havia deboche ou pena, apenas algo indecifrável. O juiz pigarreou. "Podemos começar?" Isabela queria gritar, correr, mas as mãos de Helena cravaram em seu ombro. "Se fugir, destrua o abrigo infantil que você tanto gosta", sussurrou a madrasta. O coração de Isabela despencou. Ela olhou para Jonas, que cerrou os punhos. Ele percebeu o terror nos olhos dela. "Isabela Duarte aceita Jonas como seu legítimo esposo?" O silêncio pesou. As lágrimas arderam nos olhos dela. "Aceito", sussurrou quase sem voz. "Jonas, aceita Isabela como sua legítima esposa?" Jonas hesitou. O salão inteiro prendeu a respiração. Então inclinou levemente a cabeça. "Aceito." O juiz assentiu e seguiu com as formalidades. Quando a aliança foi colocada em seus dedos, Isabela sentiu o metal frio como uma corrente. O juiz anunciou o fim da cerimônia. Os flashes dispararam. Jonas se aproximou, fingiu inclinar-se para o beijo tradicional e murmurou: "Isso não acaba aqui." Isabela gelou. Não sabia se aquilo era uma ameaça ou uma promessa. Horas depois, na recepção, Jonas foi tratado como uma atração bizarra. Convidados riam abertamente. "E aí, mendigo, quanto tempo até você sumir com o cofre da família?" zombou um empresário. Jonas apertou o copo de suco, os nós dos dedos esbranquiçados, mas não reagiu. Do outro lado do salão, Isabela tentava se afastar de todos. Helena, no entanto, a interceptou. "Viu só? Agora sabe seu lugar", disse a madrasta. "Essa sua mania de querer ajudar os pobres, olha onde te levou." Isabela sentiu o rosto queimar. Queria responder, mas sabia que isso pioraria tudo. Jonas percebeu a cena e aproximou-se. "Com licença, senhora", disse ele a Helena, forçando um tom respeitoso. "Preciso falar com minha esposa." Helena franziu o senho, mas recuou. Jonas segurou a mão de Isabela e a puxou para a varanda. "Você não precisa me defender", disse ela exausta. "Não fiz por você", respondeu Jonas. "Fiz porque ela precisa saber que não manda em mim." O olhar dele era intenso. Por um instante, Isabela sentiu algo estranho, um lampejo de força naquele homem. "Por que aceitou se casar comigo?" perguntou direta. "Porque tenho um objetivo", respondeu Jonas, "e essa foi minha única chance." Isabela ficou rígida. "Que objetivo?" "Derrubar sua madrasta." No salão, Helena observava a varanda com olhos estreitos. Pegou o telefone e sussurrou: "Não tirem os olhos deles. Quero saber cada passo que derem."
O relógio marcava meia-noite quando Jonas sentiu o arrepio familiar na nuca. A sensação de estar sendo observado, algo que aprendera a reconhecer depois de anos sobrevivendo nas ruas. Da varanda, olhou para os portões da mansão. Um homem parado perto do jardim fingia mexer no telefone. Jonas registrou mentalmente a jaqueta preta, o boné cinza e o olhar fixo na direção deles. Estamos sendo vigiados, disse em um tom baixo para Isabela. Ela seguiu o olhar dele. O estômago revirou. Por quem? Helena. Ela não confia em ninguém. Ela vai saber que estamos desconfiando. Ela já sabe. Jonas soltou o ar lentamente. Mas agora sabe que a gente também está atento. O homem no jardim percebeu que fora notado e saiu discretamente. Jonas observou cada passo. E agora? Perguntou Isabela. Agora, jogamos o jogo dela. Na manhã seguinte, Helena organizou um café da manhã formal. Jornalistas haviam sido convidados e a grande manchete nos tabloides era o casamento inusitado de Isabela Duarte com Jonas, o mendigo que virou marido. Jonas entrou no salão vestindo um terno simples. O corte não era elegante, mas lhe dava um ar diferente. Ao lado, Isabela mantinha a expressão neutra. Ah, o casal do momento, disse Helena com falsa simpatia. Por favor, sentem-se. As câmeras giraram para eles. O café da manhã tornou-se uma entrevista coletiva informal. Perguntas surgiram de todos os lados. Jonas, como foi sair das ruas e se casar com uma herdeira? Isabela, você sente vergonha dessa situação? Isabela respirou fundo. Estava prestes a responder, mas Jonas se adiantou. Vergonha? Ele riu, um som seco. Não. Me casei com uma mulher admirável. Vergonha é viver achando que status define caráter. As câmeras registraram a declaração. Helena cerrou os dentes, mas manteve o sorriso. Que emocionante, não é? Disse a madrasta. Jonas tem sorte. É um milagre que alguém como você tenha chegado aqui. Milagres não me trouxeram aqui, rebateu ele. Apenas a verdade. Helena ficou imóvel por um segundo. Jonas percebeu que ela entendeu a mensagem oculta. O café da manhã terminou com um clima tenso. Na saída, Jonas cochichou para Isabela. Ela sabe que sei de algo. Mas o que exatamente você sabe? Que essa família esconde um segredo sujo, e eu vou descobrir qual é. No escritório, Helena destrancou uma gaveta secreta, retirou uma foto antiga. Uma criança de cabelos escuros ao lado de um homem sorridente. Com os dedos trêmulos, rasgou a foto ao meio, separando a criança da figura paterna. Você não vai destruir tudo, Jonas, sussurrou. Não dessa vez. A noite estava fria e o silêncio das ruas ecoava nas paredes sujas do bairro marginal. Jonas caminhava ao lado de Isabela, os passos rápidos e os olhos atentos ao redor. A cada sombra projetada pelos postes, o instinto de sobrevivência dele pulsava. A rua, afinal, havia sido sua professora mais cruel. Para onde estamos indo? Perguntou Isabela, puxando o casaco mais para si. Um lugar seguro, respondeu Jonas, sem desacelerar. Mas não podemos ficar muito tempo. Eles devem estar nos seguindo. Isabela olhou por cima do ombro. Não viu ninguém, mas a paranoia começava a se instalar. O salto baixo de seus sapatos caros tocava o chão úmido e rachado de uma realidade que nunca conhecera de perto. Você viveu aqui? Murmurou, ao notar um beco estreito repleto de colchões sujos e sacos plásticos. Vivi, sobrevivi. Jonas apontou para uma porta metálica enferrujada. Vamos entrar. Ele bateu 3 vezes, depois mais 2. O metal gemeu e uma fresta se abriu, revelando olhos desconfiados. Jonas? Perguntou uma voz rouca. Sou eu, Tonico. Preciso de abrigo. A porta se abriu completamente. Do outro lado estava um homem magro, com cicatrizes no rosto e roupas gastas. Pensei que tivesse sumido, disse Tonico, olhando Isabela com desconfiança. Quem é a Patricinha? Esposa, respondeu Jonas. Longa história. Aposto que é, murmurou Tonico, mas deu passagem. Ao entrar, Isabela sentiu o cheiro de mofo e gordura velha.
O ambiente era apertado, mas havia colchões no chão, latas de comida empilhadas e roupas estendidas em cordas improvisadas. Crianças dormiam em cantos e idosos jogavam cartas em silêncio. "Bem-vinda ao que sobra da cidade", disse Jonas, observando sua expressão. Isabela engoliu em seco. Sua mente ainda processava os acontecimentos das últimas 48 horas. O casamento forçado, a revelação de Jonas sobre o desejo de destruir Helena e agora, aquilo, um mundo paralelo ao seu. "Por que quis se casar comigo?", perguntou quando se sentaram em uma mesa de plástico no canto do cômodo. Jonas passou a mão pelo cabelo. "Não foi por você", disse sincero. "Foi pelo que sua família representa. Você disse que queria derrubar minha madrasta. Por quê?" "Porque ela destruiu minha vida." O silêncio foi cortado por uma lata que caiu no chão próximo. Jonas não reagiu. Estava preso ao passado que agora emergia. "Meu nome verdadeiro é Gabriel Duarte", disse ele baixando o tom. "Sou filho do seu padrasto, o homem que sua mãe casou antes de morrer." Isabela arregalou os olhos. "Isso não faz sentido. Meu pai morreu há anos. E você não pode ser filho dele." Jonas estendeu o braço e puxou do bolso um pingente gasto. Abriu-o e mostrou uma foto antiga de um homem com cabelos escuros segurando um bebê. No verso lia-se: "Para Gabriel, meu tesouro." Isabela reconheceu o homem. Era seu pai. "Mas disseram que o filho dele morreu num incêndio." "Disseram, mas o incêndio foi forjado." Isabela ficou sem ar. "E você acha que Helena..." "Tenho certeza", interrompeu Jonas. "Ela se casou com meu pai por dinheiro. Quando ele começou a desconfiar das finanças dela, o incêndio aconteceu. Eu desapareci e ela ficou com tudo." Isabela sentiu o coração acelerar. As memórias de infância surgiram. O pai sempre desconfiado, as brigas abafadas à noite e depois o incêndio repentino. "E o que quer fazer agora?" "Provar que ela destruiu minha família e que continua desviando dinheiro, mas não posso fazer isso sozinho." Isabela hesitou. Toda a sua vida fora construída sobre aquela herança. Se Jonas estivesse certo, tudo era uma mentira. "E se eu te ajudar? O que acontece depois?" Jonas a fitou com intensidade. "Limpamos o nome da minha família e usamos o dinheiro para o que realmente importa." "Ajudar as crianças?" perguntou Isabela, lembrando-se dos abrigos sociais que sempre quis apoiar. "Sim, mas antes disso, precisamos sobreviver a ela." Horas depois, Jonas subiu ao terraço para tomar um pouco de ar. Tonico se aproximou. "Vai mexer com gente perigosa, irmão", alertou. "Essa tal de Helena, dizem que tem policiais no bolso." "Eu sei, mas não vou parar agora." Tonico suspirou. "Cuidado, Jonas. Nas ruas a gente aprende que quem mexe com cobra acaba picado." Jonas concordou, mas ao olhar para o prédio ao longe, viu algo que fez o sangue gelar. Uma silhueta parada no telhado oposto, segurando algo que parecia um binóculo. "Merda, nos acharam." Jonas desceu correndo. Isabela levanta. "Agora." "O que houve?" "Estão aqui." A porta metálica explodiu com um estrondo. A explosão fez o metal retorcido da porta voar pelo abrigo. Jonas agarrou Isabela pelo pulso e puxou-a para trás de uma pilha de colchões. O cheiro de pólvora e ferrugem preencheu o ar. "Fiquem abaixados!" gritou Tonico, tentando proteger um grupo de crianças. Passos ecoaram pelo chão de concreto. Sombras invadiram o galpão, acompanhadas pelo estalo de armas sendo carregadas. Jonas espiou por uma fresta e reconheceu a silhueta de Ferreira, o segurança mais leal de Helena. "Eles querem a gente", sussurrou para Isabela. "Precisamos sair daqui." "Como?" perguntou ela, os olhos arregalados. Jonas apontou para um alçapão enferrujado no canto da sala. "Pelo subterrâneo, vamos." Enquanto os capangas vasculhavam o local, Jonas rastejou com Isabela até o alçapão. Tonico os viu e acenou discretamente. Jonas ergueu a tampa, revelando uma escada que levava a túneis antigos da cidade. "Desçam", disse Tonico. "Eu distraio eles."
Você vai se arriscar por nós? Questionou Isabela. Jonas salvou minha vida anos atrás. É minha vez, agora vão. Jonas hesitou por um segundo, depois desceu, puxando Isabela consigo. O alçapão se fechou sobre suas cabeças. Acima, ouviram Tonico gritar: Ei, seus covardes, por aqui! Tiros ecoaram. Isabela estremeceu. Jonas segurou sua mão. Precisamos continuar. Os túneis eram úmidos, escuros e estreitos. O som de água pingando reverberava nas paredes. Jonas guiava o caminho com passos firmes. Conhecia aquele labirinto desde os 13 anos, quando se perdeu por dias após fugir de um abrigo abusivo. O que eles querem exatamente? Perguntou Isabela, quebrando o silêncio. O diário, respondeu ele. E qualquer prova que aponte para os crimes da sua madrasta. Isabela levou a mão ao bolso interno do casaco, onde o pequeno caderno de couro estava escondido. A lembrança do momento em que o encontrara no escritório do pai a assombrou. A caligrafia familiar, as anotações misteriosas sobre desvios e o nome Gabriel escrito diversas vezes. Esse diário pode derrubar Helena? Pode, se encontrarmos o que precisamos. Subitamente ouviram passos apressados ecoando atrás deles. Estão nos seguindo, sussurrou Jonas. Aceleraram pelo túnel. Jonas sabia que havia uma saída perto de um bueiro que levava ao bairro industrial. Viraram duas esquinas, mas os passos continuavam a persegui-los. Vamos ter que correr, disse ele. Isabela obedeceu. O ar ficou mais pesado. Os músculos ardiam, mas continuaram. Ao avistarem a escada de ferro que levava à saída, Jonas praticamente empurrou Isabela para cima. Sobe, rápido! Ela escalou os degraus enferrujados. Jonas veio atrás. Os passos dos perseguidores se aproximaram. Assim que Jonas alcançou a tampa do bueiro, ouviu um disparo. O metal da escada vibrou sob seus pés. Com um impulso final, empurrou a tampa e saiu para a superfície. Emergiram em um beco cercado por galpões abandonados. Jonas arrastou Isabela até um carro velho estacionado, cuja porta estava entreaberta. Aqui! De quem é esse carro? Não importa. Nas ruas, carros assim sempre têm donos invisíveis. Jonas abaixou o quebra-sol e a chave caiu. Ligou o motor e o carro arrancou com um ronco alto. Pelo retrovisor, viu Ferreira sair do bueiro e disparar na direção deles. O vidro traseiro estilhaçou. Jonas fez uma curva brusca e acelerou. Eles não vão desistir, disse Isabela ofegante. Não, por isso precisamos entender o que há nesse diário. Jonas dirigiu até uma garagem abandonada em uma fábrica de cimento. Lá dentro, a luz fraca de um poste iluminava o diário. Isabela o abriu com mãos trêmulas. As páginas iniciais eram anotações comuns de negócios, mas ao avançarem, encontraram passagens intrigantes. Transação 345. Fundos desviados para conta anônima. Operação coordenada por HB, com supervisão de Helena R. Conflito crescente. Helena insiste na ampliação dos desvios. Preocupado com Gabriel. Não posso deixá-lo vulnerável. Reunião com advogado amanhã. Caso algo aconteça, o testamento verdadeiro está oculto na... A frase terminava abruptamente. O testamento verdadeiro? Murmurou Isabela. Seu pai tentou proteger a herança e provavelmente sua identidade, disse Jonas. E se ele conseguiu, há provas que podem destruir sua madrasta. Mas onde estaria esse testamento? Jonas franziu o senho, tentando decifrar as pistas. Precisamos encontrar esse tal advogado. Ao saírem da garagem, perceberam que um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Nos acharam de novo, disse Jonas. Corre! Correram para um beco lateral. O carro arrancou derrapando na direção deles. Jonas empurrou Isabela para uma escadaria e saltou atrás dela. O veículo bateu em uma caçamba, mas logo deu ré. Não vamos conseguir fugir para sempre, disse ela. Por isso precisamos ser mais rápidos. Jonas pegou o celular antigo que Tonico lhe dera e digitou um número. Quem você está chamando? Alguém que conhece as ruas melhor do que eu. A ligação foi atendida com um estalo.
Tatu, sou eu. Preciso sumir com alguém, agora. Ponto de encontro? Perguntou a voz do outro lado. Terminal velho da linha 4. Em 10 minutos. Desligou. Vamos. O terminal estava escuro e silencioso. Poucos minutos depois, um táxi velho encostou. O motorista, um homem careca com tatuagens no pescoço, ergueu uma sobrancelha. Casal bonito. O que aprontaram? Depois te conto, Tatu. Leva a gente até o centro histórico. O carro partiu, sumindo nas ruas estreitas. No centro histórico, pararam diante de um prédio antigo com fachada de mármore desgastado. Na porta lia-se: Escritório Jurídico Almeida e Vasconcelos, advocacia desde 1945. O advogado do seu pai trabalhava aqui, disse Jonas. Se há um testamento oculto, está atrás dessas portas. Isabela olhou para a porta e depois para Jonas. Estamos entrando num jogo perigoso, não estamos? Entramos nele desde o momento que sua madrasta nos obrigou a casar. Jonas segurou a maçaneta e empurrou a porta. Ela rangeu, abrindo-se lentamente. Do outro lado, um homem grisalho os encarou. Jonas Duarte? Perguntou o advogado. Jonas congelou. Você me conhece? O homem assentiu. Seu pai me disse que um dia você viria. O coração de Jonas disparou. O que mais aquele homem sabia? O silêncio no escritório era sufocante. A luz amarelada da luminária iluminava o rosto severo do advogado, que mantinha os olhos fixos em Jonas. Meu pai sabia que eu estava vivo? Perguntou Jonas, quebrando o silêncio. O advogado Almeida suspirou e passou a mão pelos papéis antigos sobre a mesa. Seu pai desconfiava. Pouco antes de morrer, ele deixou instruções para que eu guardasse um documento importante. Disse que se um dia você aparecesse, eu deveria entregá-lo. E onde está esse documento? Isabela perguntou tensa. Almeida abriu uma gaveta e retirou um envelope selado. Jonas pegou-o com mãos trêmulas e o abriu. Dentro havia uma cópia de um testamento. Aqui está tudo, disse Almeida. Seu pai deixou a maior parte dos bens para o filho legítimo, Gabriel Duarte. Sua enteada Isabela teria uma parte destinada à fundação que ele planejava criar. Mas Almeida fez uma pausa. O documento nunca foi registrado oficialmente. Por quê? Jonas perguntou. Porque sua madrasta sabotou o processo. Quando seu pai morreu, ela apresentou um testamento falso, no qual ela aparecia como a principal beneficiária. Jonas cerrou os dentes. Isabela levou a mão à boca. E isso tem validade legal? Perguntou ela. Teria se conseguíssemos encontrar o original. Esta é apenas uma cópia. O original, segundo seu pai, foi escondido. Jonas se inclinou sobre a mesa. Onde? Em um cofre no antigo orfanato, no bairro industrial. Seu pai dizia que ninguém desconfiaria de um local tão simples. Jonas trocou um olhar com Isabela. Então é lá que precisamos ir. Tenham cuidado, alertou Almeida. Helena descobrirá se vocês se aproximarem desse lugar. Ela tem olhos por toda parte. Jonas assentiu e guardou a cópia no bolso interno da jaqueta. Obrigado. Levantaram-se para sair, mas ao abrirem a porta, se depararam com um homem alto e careca, de terno escuro, que segurava uma pistola com silenciador. Fim da linha, disse o homem. Jonas empurrou Isabela para trás e tentou fechar a porta, mas o homem chutou-a com força. O advogado Almeida tentou se levantar, mas um disparo abafado o derrubou na hora. Corram! Gritou Jonas. Ele puxou Isabela pela mão e saltou pela janela lateral. O vidro estilhaçou ao redor deles. Caíram no chão de concreto do beco. Por aqui! Jonas puxou Isabela em direção a uma viela estreita. Os passos pesados do perseguidor ecoavam logo atrás. Droga, eles estão perto demais, disse Jonas. Avistou uma caçamba aberta e puxou Isabela para dentro. Agacharam-se sob sacos de lixo fétidos enquanto o homem passava correndo pela rua. Você acha que ele foi embora? Sussurrou Isabela. Não, respondeu Jonas. Ele só está esperando o momento certo. O som de um motor ecoou pelo beco. Um carro preto surgiu lentamente.
A janela abaixou e Jonas reconheceu Ferreira ao volante. Jonas! Jonas! Ferreira disse com um sorriso debochado. Você deveria ter aceitado seu papel, garoto. Agora vai acabar igualzinho ao seu pai. Jonas sentiu a fúria crescer no peito, mas se manteve imóvel. O carro acelerou lentamente, patrulhando a rua. Precisamos sair daqui, rápido, disse ele. Saíram silenciosamente da caçamba e correram até uma escada de incêndio. Subiram até o telhado do prédio, de onde puderam observar a movimentação dos capangas de Helena. Não vamos conseguir pegar aquele testamento com eles no nosso encalço, disse Isabela ofegante. Vamos sim, respondeu Jonas, os olhos fixos no horizonte. Mas não indo direto ao orfanato. Qual o plano? Primeiro precisamos despistar Helena. Vamos fazer parecer que fugimos da cidade. Enquanto ela manda os capangas para outro lugar, voltamos ao orfanato. Isabela assentiu. Para onde vamos? Para a rodoviária. E vamos deixar rastros. Jonas e Isabela chegaram à rodoviária central e compraram passagens para uma cidade distante. Jonas intencionalmente pediu informações em voz alta sobre o ônibus e fez questão de passar perto das câmeras de segurança. Helena vai ver essas imagens e acreditar que fugimos para o interior, explicou ele. Assim que o ônibus partiu, eles deixaram a rodoviária pelos fundos e pegaram um táxi clandestino. Para o bairro industrial, disse Jonas ao motorista. Isabela olhou pela janela, o coração acelerado. Se der errado, não vai, respondeu Jonas com firmeza. Não pode. O orfanato era um prédio antigo e abandonado, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Jonas e Isabela saíram do táxi e se aproximaram pelo beco lateral. O cofre fica na antiga sala do diretor, lembrou Jonas. Forçaram a porta lateral e entraram. O chão de madeira rangeu sob os pés. Subiram as escadas em direção ao escritório. Ali, apontou Isabela. A porta do escritório estava semi-aberta. Jonas empurrou-a lentamente. No centro da sala havia um cofre embutido no chão. Bingo! Aproximaram-se, mas perceberam que o cofre tinha um painel digital. Precisamos do código, disse Jonas. O que seu pai diria? Alguma data importante? Jonas fechou os olhos, tentando lembrar. De repente, as palavras de seu pai ecoaram na memória. Nunca se esqueça do dia em que nascemos juntos, Gabriel. 15/3, murmurou. O quê? Meu aniversário. Digitou os números. 1503. O cofre fez um clique. Jonas abriu a tampa. Lá dentro havia um envelope lacrado com um selo dourado. Conseguimos! Exclamou Isabela. Mas, ao se virarem para sair, ouviram o som de uma arma sendo engatilhada. Ferreira estava na porta, acompanhado de 2 capangas. Entreguem o envelope, ordenou ele. Jonas apertou o punho. Não, Ferreira sorriu. Tudo bem, então assista um ao outro morrer. Ele apontou a arma para Isabela. Jonas agiu por instinto. Lançou-se sobre o capanga mais próximo, derrubando-o no chão. Corre, Isabela! Isabela agarrou o envelope e correu para a janela. Ferreira disparou, mas errou. Jonas lutava com os capangas no chão. Vai! Gritou ele. Isabela hesitou por um segundo, depois saltou pela janela. Caiu no jardim do lado de fora, o envelope seguro contra o peito. Atrás dela, ouviu um tiro. Virou-se e viu Jonas caído no chão, com Ferreira pairando sobre ele. Jonas! Gritou. Ferreira olhou pela janela e apontou a arma para ela. Isabela correu. Peguem ela! Ordenou Ferreira. Isabela correu pelas ruas escuras do bairro industrial, com os passos dos capangas ecoando atrás dela. O coração disparado, as lágrimas turvando sua visão. Jonas! Sussurrou, enquanto lutava para proteger o envelope. Ela dobrou uma esquina e viu um táxi. O motorista a reconheceu. Era Tatu. Entra, menina! Ela mergulhou no banco traseiro. E o Jonas? Perguntou Tatu. Eles o pegaram. Então temos que ser mais rápidos. Segura firme. O carro arrancou com os pneus cantando. Pelo retrovisor, Isabela viu os capangas surgindo na rua, disparando contra o veículo.
O envelope tremia em suas mãos. O destino de Jonas e a verdade sobre sua madrasta dependiam daquilo. E agora ela estava sozinha. Isabela olhou para Tatu. Preciso salvar o Jonas. Tatu assentiu. Primeiro precisamos garantir que esse envelope não caia nas mãos erradas. Isabela apertou o papel contra o peito e respirou fundo. Me leva até a imprensa, agora. A noite parecia ainda mais densa, enquanto o táxi de Tatu cortava as ruas escuras da cidade. Isabela, no banco traseiro, apertava o envelope contra o peito, os pensamentos embaralhados. O rosto de Jonas ensanguentado no chão do orfanato era uma imagem que não saía de sua mente. Onde estamos indo? Perguntou com a voz trêmula. Para um lugar seguro, respondeu Tatu, mantendo os olhos atentos no retrovisor. Mas primeiro temos que despistar os caras que estão na nossa cola. Isabela olhou pela janela. 2 faróis surgiram a 3 quarteirões de distância, o carro preto de Ferreira. Eles estão atrás de nós, gritou. Relaxa, garota, eu nasci nessas ruas, eles não vão nos pegar. Tatu fez uma curva brusca e entrou em uma rua de paralelepípedos. O carro derrapou, mas seguiu em frente. Os faróis atrás deles dobraram logo em seguida. Eles ainda estão vindo. Tatu apertou os lábios e girou o volante com firmeza, entrando em um beco estreito. O carro quase raspou nas paredes de tijolos gastos. No final, freou bruscamente diante de uma garagem abandonada. Sai! Ordenou. Isabela abriu a porta e saltou, seguida por Tatu, que rapidamente fechou o portão metálico atrás deles. O motor do carro perseguidor rugiu ao passar pelo beco, mas não os viu. Respira, garota, disse Tatu, encostando-se na parede. Estamos no refúgio invisível agora. Isabela olhou ao redor. Era um galpão velho, cheio de caixas empilhadas e ferramentas enferrujadas. O que é esse lugar? Antigo depósito ferroviário. Ninguém vem aqui, nem polícia, nem bandidos. Ela assentiu, mas o coração continuava acelerado. Jonas, murmurou. Se o Ferreira o pegou vivo, ele vai ser levado para algum cativeiro, disse Tatu. O Ferreira não mata sem ordem da patroa. Então, temos tempo? Pouco, mas temos. Isabela passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Esse envelope tem um testamento original. Se conseguirmos tornar isso público, derrubamos a Helena. Se a imprensa acreditar, sim. Não temos outra escolha. Tatu acendeu uma lâmpada fraca pendurada no teto. Isabela abriu o envelope com cuidado e retirou o testamento. O papel amarelado estava intacto, com o selo original e a assinatura autêntica de seu pai. Aqui, apontou ela, diz que meu pai destinou 70% da fortuna para Gabriel Duarte, o Jonas. O restante iria para mim e para a criação da Fundação Duarte. E a madrasta? Perguntou Tatu. Nada. Tatu soltou um assobio baixo. Isso vai fazer ela enlouquecer. Se ela descobrir que temos isso, vai tentar nos matar. Ela já está tentando, garota. Isabela respirou fundo. Precisava agir rápido. Conhece algum jornalista confiável? Tatu coçou a barba. Tenho Dantas. O cara é teimoso, mas não vende histórias falsas. Se mostrar isso para ele, vai sair na capa de todos os portais. Então me leva até ele. Tatu hesitou. Se a gente se mexer, os caras vão perceber. Precisamos arriscar. Jonas arriscou tudo por isso. Tatu dirigiu um carro diferente. Um Fusca azul enferrujado, pelas ruas centrais. Isabela, no banco do carona, roía as unhas, algo que não fazia desde criança. Jonas vai sobreviver, né? Perguntou quase retoricamente. Se depender dele, vai. O cara não é fácil. Isabela tentou se agarrar àquela esperança. De repente, Tatu freou bruscamente. O que foi? Olha aquilo. Adiante, uma tela eletrônica de notícias exibia uma manchete. Jonas Duarte, o impostor. Mendigo casado com herdeira é acusado de fraude e tentativa de roubo de herança. Abaixo aparecia uma foto de Jonas algemado e ensanguentado, sendo levado por policiais. Não, sussurrou Isabela.
Eles o prenderam. Helena é rápida. Agora a polícia toda vai nos procurar. Exato. Por isso precisamos correr. O carro arrancou novamente. Chegaram a um edifício decadente no centro. Subiram até o 5º andar e bateram na porta do 503. Um homem de óculos, cabelos desgrenhados e camisa amarrotada atendeu. Tatu? Que diabos você quer? Temos uma bomba, Dantas. Ele empurrou Isabela para frente. Conta para ele, garota. Sou Isabela Duarte, disse ela com a voz firme. Minha madrasta falsificou o testamento do meu pai. Temos o original. Dantas arregalou os olhos. Entra logo. Dentro do pequeno escritório, Isabela entregou o documento ao jornalista, que o analisou com atenção. Se isso for autêntico, Helena Rios vai cair. E é autêntico, assegurou Isabela. Preciso que publique isso o mais rápido possível. Dantas assentiu e tirou fotos do testamento. Vou soltar uma matéria ainda hoje. Isabela suspirou aliviada. Ótimo. Agora preciso descobrir onde estão mantendo Jonas. Helena tem vários imóveis abandonados pela cidade, disse Tatu. Mas tem um que sempre foi o favorito dela. O antigo Hotel Imperial no Centro Histórico. Então é para lá que vamos. Isabela e Tatu chegaram ao hotel em uma moto velha. O prédio estava parcialmente abandonado, mas uma luz fraca saía pela janela do 2º andar. O Jonas está lá, disse Tatu. Como entramos? Por trás. Tem uma escada de serviço. Foram até o beco lateral e subiram pela estrutura metálica. No 2º andar, Tatu forçou uma janela até abri-la. Entraram no corredor empoeirado. Fica abaixada, sussurrou Tatu. Avançaram até uma porta entreaberta, de onde vinha uma luz amarelada. Espiaram pelo vão. Jonas estava amarrado a uma cadeira, com o rosto machucado. Helena estava sentada à frente dele, cruzando as pernas elegantemente. Você realmente achou que ia ganhar de mim, Jonas? Dizia ela. As ruas te ensinaram muito, mas não o suficiente. Você vai perder, respondeu ele cuspindo sangue. O testamento verdadeiro vai aparecer. Helena sorriu. Não se preocupe com isso. Minha enteada logo estará morta e o documento será destruído. Isabela sentiu o coração acelerar. Precisamos agir agora, sussurrou Tatu. Como? Tem um plano. Tatu sacou um pequeno canivete e entregou a Isabela. Quando eu entrar lá, vai ser um caos. Você corre e corta as cordas do Jonas. E depois? Depois a gente sobrevive. Tatu respirou fundo e então correu pelo corredor chutando a porta com força. Polícia! Todo mundo no chão! Gritou. Helena se levantou assustada. Os capangas sacaram armas. Isabela correu até Jonas e começou a cortar as cordas. Isabela? Murmurou ele surpreso. Shhh, fica quieto. As cordas cederam. Jonas tentou se levantar, mas cambaleou. Aqui! Tatu jogou um pedaço de cano para ele. Jonas o pegou e, com o pouco de força que restava, atingiu Ferreira no rosto. O capanga caiu. Helena sacou uma arma e apontou para Jonas. Acabou! Isabela se jogou sobre ela no último segundo. A arma disparou, acertando o teto. Jonas agarrou Helena e a derrubou no chão. Sua era terminou, Helena. O som de sirenes cortou o ar. A polícia? Jonas perguntou surpreso. O jornalista publicou a matéria. O país inteiro sabe agora, respondeu Isabela ofegante. Os policiais invadiram o hotel e renderam Helena e seus capangas. Jonas abraçou Isabela com força. Você me salvou, disse ele. Você faria o mesmo. Helena foi algemada, gritando. Isso não acaba aqui, eu ainda vou destruir vocês. Jonas e Isabela se entreolharam, exaustos, mas aliviados. Enquanto eram levados pela polícia, Jonas olhou para Isabela. Acabou? Perguntou ela. Jonas hesitou. Não até garantirmos que esse legado seja protegido. O sol nascente pintava o céu com tons alaranjados quando Jonas e Isabela saíram da delegacia. As ruas ainda estavam desertas, mas os rostos deles carregavam o peso de uma noite longa e intensa. Jonas apoiava-se no braço de Isabela, o rosto inchado pelos golpes sofridos no cativeiro. Você deveria ir para o hospital,
disse Isabela, a voz carregada de preocupação. Não posso, não agora. Jonas respirou fundo, sentindo o gosto metálico do sangue seco nos lábios. Helena pode estar presa, mas o sistema que ela construiu ainda está ativo. Isabela assentiu. A lembrança de Helena sendo arrastada pelos policiais ainda pairava em sua mente. Os olhos frios da madrasta, mesmo algemada, transmitiam uma certeza ameaçadora. Aquilo não havia acabado. "Para onde vamos agora?" perguntou. "Para o abrigo São Miguel", respondeu Jonas. "Ainda não encontramos todos os documentos que seu pai escondeu." Isabela apertou o casaco ao redor do corpo. Estava cansada, mas sabia que não podiam parar. A verdade precisava ser completamente revelada. O táxi parou diante do antigo orfanato. A fachada envelhecida parecia mais ameaçadora à luz da manhã. Jonas desceu com dificuldade e ajudou Isabela a atravessar os portões enferrujados. "Tem certeza de que é seguro voltar aqui?" perguntou ela. "Ferreira foi preso junto com Helena, mas precisamos ser rápidos." Subiram a escada principal até o escritório do diretor. O cofre ainda estava aberto, mas vazio. Jonas olhou ao redor e viu uma estante com livros antigos. "O diário dizia que o testamento era apenas o começo", murmurou. "Deve haver mais provas aqui." Começaram a vasculhar as prateleiras. Jonas puxou um livro grosso intitulado História do Sistema de Abrigos Municipais e ouviu um clique metálico. "Achamos algo", disse empurrando a estante. Atrás dela havia uma pequena porta de metal com um visor digital. "Outro cofre", disse Isabela. "Sim. E o código?" Jonas passou a mão no painel, pensativo. "O aniversário do seu pai", digitou a senha. O cofre abriu com um estalo seco. Lá dentro havia um pendrive e uma pasta com documentos amarelados. Jonas pegou-os e abriu a pasta. "São registros de transações financeiras", disse ele, examinando as páginas. "Transferências para contas no exterior. Helena desviou milhões da fundação de caridade. Isso precisa ir para a polícia." "Sim, mas antes precisamos garantir que a imprensa saiba. Não podemos confiar em todos os policiais." Jonas guardou os documentos e o pendrive no bolso interno da jaqueta. "Vamos sair daqui." Assim que se viraram para a porta, ouviram o som de passos apressados no andar inferior. "Estão aqui", sussurrou Isabela. Jonas olhou pela janela. 3 homens armados cercavam o prédio. "Não pode ser. Helena foi presa. Talvez ela tenha aliados soltos." "Com certeza tem." Olharam ao redor em busca de uma saída. A única alternativa era o telhado. Jonas abriu a janela e ajudou Isabela a subir. "Cuidado, o telhado é instável." Isabela rastejou até o parapeito, seguida por Jonas. Os capangas entraram no escritório e avistaram a janela aberta. "Estão no telhado!" gritou um deles. Um tiro atingiu a laje perto de Isabela. Ela gritou e se agarrou ao parapeito. "Segura firme", disse Jonas, puxando-a de volta. Avistou uma passarela metálica que ligava o orfanato a uma fábrica abandonada. "Por ali!" Correram pela passarela enquanto os tiros ricocheteavam no metal. Ao chegarem ao outro lado, desceram por uma escada de ferro e entraram no galpão da fábrica. "E agora?" perguntou Isabela ofegante. "Vamos até o Tatu. Ele saberá o que fazer com os documentos." Chegaram ao galpão onde Tatu os esperava. Ele abriu a porta com uma expressão preocupada. "Vocês estão malucos voltando lá no orfanato?" "Precisávamos encontrar isso." Jonas mostrou a pasta. "Provas dos desvios da Helena." Tatu pegou o pendrive. "Vou ver o que tem aqui." Ligou o computador e inseriu o dispositivo. Uma pasta apareceu na tela com o nome Projetos Filantrópicos. Ao abri-la, surgiram dezenas de arquivos com registros de transações. "Meu Deus", murmurou Isabela. "São milhões transferidos para contas numeradas." "Aqui tem algo estranho", disse Tatu, abrindo um arquivo chamado Projeto Aurora. O documento detalhava a venda ilegal de propriedades da fundação e o uso de lares infantis para lavar dinheiro. "Isso vai acabar com a reputação dela", disse Jonas.
Precisamos tornar isso público. A polícia? Perguntou Tatu. Não, respondeu Jonas. O Dantas. Ele já começou a expor as fraudes. Enquanto Tatu enviava as informações ao jornalista, o celular de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Atende no viva voz, disse Jonas. Ela atendeu. Alô? Isabela, querida, disse a voz fria de Helena. Isabela empalideceu. Você está presa. Como conseguiu ligar? Ah, minha querida, você não conhece o poder das conexões, não é? Helena riu suavemente. Você acha que venceu, mas não passou nem da primeira fase do jogo. Temos provas contra você, o país inteiro já sabe. Provas podem desaparecer, pessoas também. O que você quer? O pendrive. Se entregá-lo, Jonas vive. Se não, bem, você sabe o que acontece com quem me desafia. A ligação caiu. Jonas, murmurou Isabela. Ele estava pálido. Ela não está blefando, disse ele. Se ela nos encontrou aqui, tem alguém nos rastreando. Tatu verificou o computador e encontrou um malware ativo. Estão vendo tudo o que fazemos, exclamou. Desligaram o sistema e apagaram o dispositivo. Temos que sair daqui agora, disse Jonas. Mas e o pendrive? Perguntou Isabela. Já foi enviado para o Dantas. Se ela quiser apagá-lo, terá que derrubar toda a imprensa. Saíram do galpão pela porta lateral. O carro de Tatu estava estacionado na esquina. Mas ao se aproximarem, ouviram o motor ligado. É uma armadilha, gritou Jonas. Tiros partiram do carro. Jonas puxou Isabela e Tatu para trás de um container. Eles sabiam que sairíamos por aqui, disse Isabela. O malware, eles sabiam nossos passos o tempo todo, concluiu Jonas. Do outro lado da rua, Ferreira surgiu com uma pistola na mão. Entreguem os documentos, gritou. Jonas olhou para Tatu. Tem alguma carta na manga? Talvez. Tatu puxou um pequeno controle remoto. Isso aqui é conectado ao tanque de combustível daquele carro ali. E o que acontece se apertar? Bum! Então aperta agora! Tatu apertou o botão. O carro explodiu com um estrondo, lançando chamas para todos os lados. Os capangas de Ferreira se dispersaram. Jonas e os outros correram para uma viela lateral. Refugiaram-se em uma antiga oficina mecânica. Jonas trancou a porta e se encostou na parede. Helena não vai parar, disse ele. Mesmo presa, ela tem tentáculos por toda parte. O Dantas precisa publicar tudo antes que tentem silenciar a matéria, acrescentou Isabela. O celular de Jonas vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Não confie em ninguém, ela está mais perto do que pensa. Jonas mostrou a mensagem a Isabela. Quem poderia ser? Não sei, mas temos que descobrir rápido. Lá fora, um carro preto passou lentamente pela rua. Ferreira estava ao volante. Ele falou no rádio. Os ratos ainda estão soltos, mas não por muito tempo. A oficina mecânica estava mergulhada em um silêncio tenso. Jonas segurava o celular, fitando a mensagem misteriosa. Não confie em ninguém. Ela está mais perto do que pensa. Quem enviou isso? Perguntou Isabela, a voz entrecortada. Não sei, respondeu Jonas, mas alguém que sabe exatamente o que está acontecendo. Tatu se aproximou preocupado. Pode ser alguém tentando nos confundir, sugeriu. A Helena é mestra nesse tipo de joguinho psicológico. Ou pode ser alguém tentando nos avisar de verdade, rebateu Jonas. Precisamos descobrir. Isabela cruzou os braços, o olhar fixo na tela do celular. E se Helena tiver um informante dentro da polícia? Ou da imprensa? Ou entre nós, completou Tatu, encarando Jonas com cautela. O ar ficou ainda mais denso. Jonas respirou fundo e guardou o celular. Não temos tempo para paranoias agora. A prioridade é garantir que a matéria do Dantas seja publicada com todos os detalhes. Se o país souber do esquema, Helena perderá seu poder, mesmo de dentro da prisão. Isabela assentiu. Vamos ao jornal.
Pegaram um carro emprestado e seguiram até a sede do jornal Espaço Informativo, onde Dantas trabalhava. O trajeto foi feito em silêncio, cada um imerso em seus próprios medos e teorias. Ao chegarem, perceberam algo estranho. O prédio estava cercado por viaturas policiais. Não pode ser, murmurou Jonas. Saíram do carro e se aproximaram. Um policial os interceptou. O que aconteceu? Perguntou Isabela. Explosão no sistema de arquivos digitais do jornal, respondeu o agente. Perderam todos os dados recentes. Jonas sentiu o sangue gelar. O Dantas está bem? O jornalista foi levado ao hospital, estava inconsciente, mas vivo. Foi a Helena, concluiu Isabela. Ela mandou apagar tudo. O pendrive. Jonas fechou os olhos frustrado. Não adiantou. Tatu olhou ao redor. Isso não foi só um ataque, foi uma mensagem. Precisamos de outra estratégia, disse Jonas. E rápido. Voltaram para o galpão escondido. Jonas revirava as anotações do diário, enquanto Isabela andava de um lado para o outro. Tem que haver algo mais, disse ela. Alguma pista que nos leve a outro arquivo, uma cópia, qualquer coisa. Jonas folheava as páginas quando uma frase chamou sua atenção. Confiei o segredo ao homem que conhece as ruas como ninguém. Ele guardará o arquivo até o momento certo. Jonas arregalou os olhos. O investigador. Qual investigador? Perguntou Isabela. O detetive que investigou meu desaparecimento quando eu era criança. Ele sabia que o incêndio foi criminoso, mas foi afastado do caso. E você sabe onde encontrá-lo? O nome dele era Ernesto Mendonça. Preciso descobrir se ainda está vivo. Tatu pegou o celular e começou a procurar registros antigos. Tem um Mendonça aposentado morando em um bairro afastado. Vamos tentar. Foram até uma pequena casa de madeira em um bairro afastado. Jonas bateu na porta. Um senhor de cabelos brancos e olhar cansado atendeu. Quem são vocês? Perguntou desconfiado. Gabriel Duarte, respondeu Jonas. O menino desaparecido no incêndio da mansão Duarte. O homem ficou pálido. Entre, rápido. Sentaram-se na sala modesta. Ernesto os observava com desconfiança. Eu sabia que um dia você viria, disse enfim. O senhor sabia que o incêndio foi criminoso? Sim. Ernesto suspirou. Mas fui afastado do caso. Helena me ameaçou e comprou meus superiores. O senhor guardou algo? Alguma prova? O idoso levantou-se e retirou um envelope do fundo de uma gaveta. Entregou-o a Jonas. Aqui estão as fitas de áudio que gravei com o antigo contador dela. Ele explicou o esquema de desvios. Jonas abriu o envelope. Dentro havia um pendrive e recortes antigos de jornal. Isso é suficiente para incriminá-la de vez? Perguntou Isabela. Sim, disse Ernesto, se chegar às mãos certas. Saíram da casa e seguiram de carro em direção ao centro. Jonas segurava o envelope com força. Helena não vai parar, disse Isabela. Por isso temos que ir direto à Polícia Federal, dessa vez com provas físicas. Ao se aproximarem do centro, notaram que um carro preto os seguia. Estão atrás de nós, disse Tatu. Pisa fundo, gritou Jonas. O carro perseguidor aumentou a velocidade. Tatu tentou despistá-los, mas na terceira curva foi fechado. O veículo rodou e bateu em um poste. Os capangas desceram armados. Jonas tentou sair pela porta, mas um golpe o derrubou. Isabela gritou. Ferreira aproximou-se com um sorriso cruel. Acabou, garoto. Jonas acordou em um galpão escuro, amarrado a uma cadeira. À sua frente, Helena, impecavelmente vestida, mesmo após sua recente prisão. Surpreso? Perguntou ela com um sorriso cínico. Achou mesmo que uma cela conseguiria me segurar? A verdade vai aparecer, murmurou Jonas com a boca ensanguentada. A verdade é o que eu disser que é. Ela se aproximou, pegou o envelope sobre uma mesa e o abriu. Retirou o pendrive e o quebrou diante dele. E agora? Provocou. Jonas fechou os olhos. Tudo pelo que lutaram parecia perdido. O celular de Helena tocou. Ela atendeu com irritação. O quê?
Como assim? A expressão dela mudou. Não pode ser. Certeza? Ela desligou, lívida. O que houve? Perguntou Jonas. O jornal, murmurou ela. O espaço informativo publicou tudo, o esquema inteiro. Jonas sentiu uma onda de esperança. Você perdeu, Helena. Helena cerrou os punhos, o olhar carregado de fúria. Aproximou-se de Jonas, os olhos fixos nele, a expressão tensa, como se procurasse desesperadamente uma saída impossível. Ainda não. O eco das sirenes invadia o galpão escuro. Helena caminhava de um lado para o outro, a respiração pesada, enquanto Jonas permanecia amarrado à cadeira, observando cada movimento dela. A expressão no rosto da madrasta oscilava entre incredulidade e fúria. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, apertando o telefone com força. O jornal publicou tudo? Como? Jonas, apesar da dor, sentiu um leve sorriso surgir. Talvez porque a verdade sempre encontra um caminho. Helena lançou-lhe um olhar gélido. Não se iluda, Jonas. A opinião pública muda rápido. Sempre há uma maneira de reverter um escândalo. Do lado de fora, o som dos pneus cantando no asfalto aproximava-se. Jonas sabia que a polícia estava chegando. Acabou, Helena. Ela parou e o encarou. Não, só muda o jogo. Pegou o telefone e discou rapidamente. Código Alfa, apliquem o protocolo de destruição agora. Desligou e ajustou o casaco. Boa sorte lidando com as cinzas. Em seguida, correu para a porta lateral. Jonas lutou contra as cordas, mas o nó estava apertado demais. A porta principal foi arrombada e policiais armados invadiram o galpão. Aqui! Gritou Jonas. 2 agentes correram até ele e o soltaram. Jonas levantou-se com dificuldade. A Helena escapou pela lateral, disse apontando. Os policiais seguiram na direção indicada. Jonas olhou ao redor e viu o notebook aberto sobre a mesa. Aproximou-se e percebeu que uma contagem regressiva estava ativa. 3, 2, 1. Merda! A tela piscou e em seguida os arquivos começaram a se apagar em sequência. Jonas tentou desconectar o cabo, mas era tarde demais. Eles estão apagando todas as provas, gritou. O policial ao lado se aproximou. Já pegamos o material com o jornalista. A imprensa tem o suficiente para incriminá-la. Jonas respirou fundo. Era verdade. O golpe de Helena fora forte, mas não o suficiente. Preciso encontrar Isabela, disse. Sua esposa foi levada para a delegacia para prestar depoimento, informou o agente. Jonas assentiu e correu para fora. Na delegacia, Isabela estava sentada em uma cadeira dura, segurando uma xícara de café intocada. O rosto denunciava cansaço e tensão. Quando Jonas entrou, ela se levantou de imediato. Você está bem? Perguntou, abraçando-o com força. Melhor agora, respondeu ele. Helena escapou. O quê? Como assim? Ela tinha um plano B. Mas temos uma vantagem. O esquema dela foi exposto. O país inteiro sabe quem ela é. Isabela assentiu, mas não conseguiu conter o arrepio. Ela não vai desistir. Não. Por isso precisamos ficar um passo à frente. Jonas pediu permissão para falar com o delegado responsável pelo caso. O homem, de cabelos grisalhos e olhar cansado, os recebeu no gabinete. O que precisam? Perguntou o delegado. Helena fugiu e vai tentar escapar do país. Se não fecharem as fronteiras, ela desaparecerá. Já emitimos um alerta internacional, garantiu o delegado. Mas ela tem muitos contatos. Então temos que descobrir para onde ela vai antes que consiga sair. O delegado suspirou. Temos uma pista, uma chamada internacional feita de dentro da cela antes da fuga. Destino, Argentina. Helena vai tentar sair pelo sul, concluiu Jonas. O delegado assentiu. Estamos rastreando os contatos dela, mas precisamos de tempo. Isabela pegou o celular e abriu o bloco de notas, lembrando-se de uma anotação que vira no diário do pai. Ponto de encontro, Estância Las Piedras. Essa estância fica na fronteira com a Argentina, disse ela. O delegado pegou o rádio. Equipe na estrada.
Rumo à estância Las Piedras. Agora. Jonas segurou a mão de Isabela. Se a pegarmos lá, isso acaba. Se não, completou ela, deixando a frase suspensa. A equipe seguiu em comboio até a região sul do estado. A estância era uma propriedade antiga, cercada por árvores e campos abertos. O sol já se punha quando os carros estacionaram a cerca de 500 metros da entrada. Vamos a pé, orientou o delegado. Jonas e Isabela seguiram com o grupo. Aproximaram-se lentamente e, entre as árvores, avistaram uma pista de pouso improvisada. Um jato particular estava estacionado e Helena caminhava na direção dele. Ali! Sussurrou Jonas. A equipe avançou. Helena notou o movimento e começou a correr para a aeronave. Os pilotos acionaram as turbinas. Parem! Polícia! Gritou o delegado. Os policiais dispararam tiros de advertência. Helena tropeçou, mas seguiu correndo. Jonas avançou sem pensar. Helena! Acabou! Gritou. Ela parou por um instante, virou-se e o encarou. Você nunca entendeu, Jonas, disse ofegante. O poder não está no dinheiro, está no medo. O medo acabou, rebateu ele. A polícia cercou o avião e algemou os pilotos. Helena tentou correr, mas foi derrubada por um agente. No chão, ainda teve tempo de lançar um olhar venenoso para Isabela. Você destruiu o império que sustentei para sua família. Isabela aproximou-se e respondeu firme. Você nunca construiu um império, só uma prisão. Helena foi arrastada para a viatura. Jonas segurou a mão de Isabela e, pela primeira vez em meses, sentiu o peso aliviar-se dos ombros. Dias depois, Jonas e Isabela sentaram-se diante das câmeras de uma grande emissora. O apresentador fez a última pergunta. O que aprenderam com tudo isso? Jonas olhou para Isabela, depois para a câmera. Que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos juntos. E agora vamos construir algo que dure, esperança. A transmissão terminou, mas a história deles estava apenas começando. O silêncio no escritório da Fundação Duarte era quase absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Jonas encarava a pilha de documentos à sua frente. O esquema de corrupção de Helena havia sido exposto. Ela estava presa e a opinião pública os apoiava. Mas a sensação de perigo não desaparecia. Isabela entrou com o telefone na mão. O delegado acabou de ligar, disse ela, a expressão séria. Helena pediu para falar conosco. Jonas se levantou imediatamente. Com a gente? Por quê? Não sei, mas parece importante. Eles se dirigiram à delegacia central. No setor de segurança máxima, foram conduzidos a uma sala de visitas. Do outro lado do vidro, sentada com a elegância de quem não aceita a derrota, estava Helena. Ela ergueu levemente o queixo ao vê-los. Ah, meus queridos, como estão gostando de brincar de heróis. O que você quer? Perguntou Jonas, sem paciência para jogos. Vim oferecer uma aliança. Isabela riu, incrédula. Você quer uma aliança conosco? Depois de tudo o que fez? Vocês acham que venceram, continuou Helena, ignorando a provocação. Mas o que destruíram foi apenas a superfície. Há gente muito mais poderosa envolvida nesse esquema. E essas pessoas não vão parar até eliminá-los. Jonas sentiu o estômago revirar. Por que acha que acreditaríamos em você? Helena inclinou-se para a frente. Porque se vocês morrerem, eu também perco. Estou disposta a entregar informações sobre os financiadores desse esquema, mas quero algo em troca. O quê? Perguntou Isabela, hesitante. Transferência para uma cela com regalias, livros, acesso limitado à internet e isolamento dos demais detentos. Jonas olhou para Isabela. Ela balançou a cabeça incrédula. E se for uma armadilha? Perguntou ela. Não posso obrigá-los a confiar, respondeu Helena. Mas se recusarem, preparem-se. Vocês são o próximo alvo. Ao deixarem a delegacia, Jonas respirou fundo. O que acha? Isabela fitou o céu nublado. Acho que o jogo está longe de acabar.
A manhã estava fria e nublada quando Jonas e Isabela saíram da delegacia. O encontro com Helena deixara um gosto amargo, como se o passado, apesar de exposto, ainda tentasse agarrá-los. Jonas apertava o volante enquanto dirigia pelas ruas silenciosas. "Você acredita nela?" perguntou Isabela, quebrando o silêncio. "Não sei", respondeu Jonas, os olhos fixos na estrada. "Mas se existe algo maior por trás de tudo isso, precisamos descobrir. E se ela estiver jogando com a gente? Então jogaremos melhor." O carro seguiu em direção à fundação recém-aberta. O prédio, antes um casarão abandonado, agora abrigava crianças que viviam nas ruas. Jonas estacionou e observou o local. "Tudo o que fizemos até agora depende da verdade", disse ele. "Se existe uma rede maior, temos que encontrar e derrubar." Isabela assentiu. "Vamos começar pelo diário do meu pai. Talvez ele tenha deixado mais pistas." No escritório da fundação, Isabela abriu o diário do pai novamente. Passou pelas páginas familiares até encontrar uma anotação enigmática. "O elo se mantém no passado. Registro oculto no arquivo central." "O arquivo central?" perguntou Jonas, inclinando-se. "É o prédio onde meu pai mantinha documentos antigos da empresa", explicou Isabela. "Talvez haja registros que conectem Helena a outras pessoas. Então vamos agora." O arquivo central ficava em um edifício antigo no centro da cidade. O segurança na recepção reconheceu Isabela pelo sobrenome e liberou a entrada. "Meu pai tinha uma sala privada aqui", disse ela, guiando Jonas até o andar inferior. Desceram uma escada estreita e chegaram a uma porta de metal com uma placa desgastada. "Arquivo Duarte, confidencial." Isabela girou a chave antiga que trazia consigo. A porta rangeu ao se abrir. O cheiro de papel envelhecido tomou o ar. Começaram a vasculhar gavetas e pastas. Jonas encontrou um dossiê intitulado Projetos Especiais. Dentro havia uma lista de nomes e transações bancárias. "Aqui estão", murmurou ele, "os financiadores. Os nomes eram desconhecidos, exceto por uma assinatura. R. Vasquez." "Quem é esse?" perguntou Isabela. "Não sei, mas parece o principal operador das contas internacionais." Jonas fotografou os documentos. "Isso pode nos levar à verdadeira fonte de poder por trás da Helena." Voltaram à fundação e ligaram para Tatu, que iniciou uma busca pelo nome no sistema clandestino que usava. "R. Vasquez", murmurou ele, analisando as telas. "Achei. Roberto Vasquez, empresário argentino com ligações com políticos e empresas de fachada. Tem um histórico de lavagem de dinheiro na fronteira." "Então Helena não mentiu", disse Jonas. "Existe algo maior. E não vai parar enquanto não acabar com vocês", acrescentou Tatu. Isabela respirou fundo. "Como encontramos esse homem?" "Ele tem uma propriedade registrada aqui no Brasil, perto da fronteira", informou Tatu. "Uma fazenda chamada Las Sombras." Jonas trocou um olhar com Isabela. "Se é lá que tudo começou, é lá que vamos terminar." Jonas e Isabela seguiram para o sul do estado. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por vegetação densa. Ao avistarem a placa Las Sombras, pararam o carro a uma distância segura. "Parece abandonada", comentou Isabela. "Mas não está", disse Jonas, apontando para marcas recentes de pneus no chão de terra. Aproximaram-se furtivamente e avistaram uma cabana ao fundo. Havia 2 homens armados na entrada. "Precisamos entrar de outro jeito", sussurrou Jonas. Deram a volta pelo lado direito e encontraram uma janela semiaberta. Jonas empurrou-a e entrou, ajudando Isabela logo depois. Dentro, o ambiente era rústico, mas no centro havia uma mesa com notebooks e mapas. Jonas pegou o celular e começou a fotografar os documentos. "Aqui", apontou Isabela, "nomes e transferências para contas offshore." Jonas fixou o olhar em uma anotação. "Transferência programada, 10 de junho. Destino, Cidade do Leste." "É daqui a 2 dias", disse ele. "Estão movimentando o dinheiro antes que a polícia encontre." Antes que pudessem reagir, ouviram passos no corredor.
Jonas puxou Isabela e se esconderam atrás de uma estante. A porta se abriu e um homem alto entrou, falando ao telefone. Sim, Sr. Vasques, a carga será enviada conforme o combinado. Não, a polícia não suspeita de nada. Os Duarte são só um incômodo passageiro. O homem riu e saiu. Jonas apertou o punho. Agora sabemos quem está no comando. E sabemos onde vai estar daqui a 2 dias, completou Isabela. De volta ao carro, Jonas ligou para o delegado. Temos a localização e a data. Os chefões estarão em Cidade do Leste daqui a 2 dias. Entendido. Vamos preparar a operação. Mas cuidado, agora vocês são alvos diretos. Jonas desligou e olhou para Isabela. O passado voltou para nos assombrar, mas desta vez vamos acabar com ele. A estrada de terra que levava ao lar das sombras serpenteava pela vegetação densa da fronteira. Jonas dirigia com as mãos firmes no volante, enquanto Isabela analisava as fotos dos documentos que haviam encontrado na fazenda. Vasques planejou essa transferência há meses, disse ela, ampliando uma das imagens no celular. Aqui diz que a carga inclui ativos especiais. Ativos especiais é um termo comum para dinheiro sujo, respondeu Jonas. Mas pode ser algo pior. O sol começava a se pôr quando chegaram a um mirante improvisado em uma colina. De lá, avistaram o complexo do Lar das Sombras, um prédio grande e austero cercado por arame farpado. Havia câmeras e guardas patrulhando os portões. Parece mais uma fortaleza do que uma instituição de caridade, murmurou Isabela. Porque nunca foi uma instituição de verdade, disse Jonas. Era só fachada para o esquema de Helena e Vasquez. Ele pegou os binóculos e focou no pátio interno. Viu uma fila de crianças sendo levada para dentro do prédio. Meu Deus, murmurou Isabela. Estão usando crianças para justificar as doações. E desviando o dinheiro destinado ao abrigo, completou Jonas. O sistema é mais podre do que imaginávamos. Jonas ligou para Tatu. Conseguimos a localização do Lar das Sombras. Estão usando a fachada para lavar dinheiro. E as crianças? Perguntou Tatu. Estão lá dentro, precisamos agir rápido. Vou informar o delegado, disse Tatu. Mantenham-se escondidos até a chegada da polícia. Jonas desligou. E se não der tempo? Perguntou Isabela. Não podemos esperar, vamos entrar. Isabela respirou fundo. Qual o plano? Encontrar as provas e garantir a segurança das crianças. Deram a volta no perímetro até encontrarem uma seção enferrujada da cerca. Jonas usou um alicate para cortar o arame. Passaram pelo buraco e se esgueiraram pelo pátio. Próximo à entrada lateral, uma porta metálica estava entreaberta. Entraram no corredor mal iluminado. O cheiro de mofo e produtos químicos impregnava o ar. Vamos procurar a sala administrativa, disse Jonas. Subiram uma escada estreita. No segundo andar, encontraram uma porta com a placa Direção Geral. Jonas tentou abrir, mas estava trancada. Pegou o canivete e forçou a fechadura. A porta cedeu com um estalo baixo. Entraram na sala e começaram a vasculhar os arquivos. Aqui, chamou Isabela. Ela mostrou um dossiê intitulado Projeto Aurora, Relatório Financeiro. Havia registros de transferências milionárias para contas no exterior. Vasques usou essa instituição para lavar milhões, disse Jonas. Isso vai acabar hoje. Quando Jonas tirou fotos das páginas, ouviu um bip repetitivo vindo do corredor. Detectaram nossa entrada, disse ele. Correram para a saída, mas o corredor já estava tomado por homens armados. Parem aí! Gritou um deles. Jonas puxou Isabela para uma porta lateral. Desceram uma escada metálica que rangia a cada passo. No térreo, viraram à direita e se esconderam em uma despensa. Estamos cercados, murmurou Isabela. Jonas pegou o celular e ligou para Tatu. Estamos dentro do prédio e encurralados. A polícia está a caminho. Segurem firme. Os passos pesados se aproximaram. Jonas olhou ao redor e viu um duto de ventilação no teto. Vamos subir, empurrou Isabela para cima e em seguida ergueu-se com dificuldade.
Do duto, conseguiram observar o corredor abaixo. Viram quando um homem passou, falando ao telefone. Sim, Sr. Vasquez, pegamos os intrusos. Assim que o dinheiro for transferido, eliminamos qualquer rastro. O homem seguiu adiante. Jonas olhou para Isabela. O dinheiro ainda não foi transferido. Se conseguirmos interromper a operação, derrubamos o esquema todo. Mas como? Jonas pensou por alguns segundos. Precisamos chegar à sala de servidores. Seguiram pelo duto até uma saída próxima ao centro tecnológico. Jonas removeu a grade com cuidado e desceu. A sala estava vazia, mas os monitores exibiam gráficos de transações em tempo real. Aqui, apontou Isabela, a transferência será feita em 5 minutos. Jonas digitou rapidamente no teclado, tentando acessar o sistema. Preciso de uma senha, murmurou. Ouviram passos no corredor. O coração acelerou. O que fazemos? Perguntou Isabela. Jonas lembrou-se do nome mencionado no relatório. Digitou Vasquez 2024. A tela destravou. Deu certo, exclamou. Rapidamente Jonas cancelou as transações e transferiu os registros para um servidor externo. Agora temos todas as provas. A porta foi arrombada. 3 homens armados entraram. Mãos para o alto! Gritou um deles. Jonas e Isabela obedeceram. Achou que ia vencer, mendigo? Disse um dos capangas. De repente, um estrondo ecoou pelo prédio. Polícia! Todo mundo no chão! Os capangas se viraram, mas foram rapidamente imobilizados pelos agentes. O delegado entrou na sala. Vocês estão bem? Sim, respondeu Jonas, ofegante. E temos todas as provas aqui. Do lado de fora, os policiais escoltavam os criminosos algemados. Jonas viu um homem sendo conduzido de cabeça baixa. É ele, disse Jonas. Roberto Vasquez. Vasquez ergueu o olhar ao ouvir seu nome. Isso é maior do que vocês imaginam, disse com um leve sorriso. Acabaram de acender uma fogueira que não podem apagar. Jonas manteve o olhar firme. Vamos descobrir cada detalhe, e quando isso acontecer, você e todos os seus comparsas cairão juntos. Isabela segurou a mão de Jonas. Essa história ainda não acabou. Não, concordou ele, mas agora sabemos quem está no comando. O som constante da chuva batendo no asfalto acompanhava o silêncio tenso no carro. Jonas dirigia com atenção, o olhar fixo na estrada escura que serpenteava entre os galpões industriais. Isabela, ao seu lado, segurava o tablet com as provas recém-obtidas sobre o esquema de lavagem de dinheiro de Roberto Vasquez. Já enviei os arquivos ao delegado e ao Dantas, disse ela, quebrando o silêncio. Agora todo o país saberá a extensão do esquema. Jonas assentiu, mas sua expressão permaneceu fechada. O que foi? Perguntou Isabela. Isso foi fácil demais. Fácil? Jonas, quase morremos no Lar das Sombras. Exatamente. O Vasquez sabia que estávamos ali, mas não fez nada para impedir a transferência real. Algo não se encaixa. Isabela franziu o senho e voltou a analisar os arquivos. Você acha que é uma armadilha? Tenho certeza. Chegaram à Fundação Duarte pouco depois da meia-noite. O prédio estava silencioso, com apenas as luzes de segurança acesas. Jonas estacionou o carro no portão lateral e saiu para verificar o perímetro. Tudo parece normal, disse ele ao voltar. Isabela concordou, mas sua intuição gritava que algo estava errado. Ao entrarem, seguiram para o escritório. Jonas ligou o computador central e inseriu o pendrive com os arquivos. Aqui estão os relatórios de movimentação bancária, os contratos falsificados e a lista de cúmplices, explicou ele. Isso deveria ser o suficiente para acabar com Vasquez. Isabela abriu o mapa de transações e notou uma atividade recente. Espera, aqui diz que, há 2 horas, uma grande quantia foi transferida para uma conta offshore chamada Aurora. Jonas se aproximou. Projeto Aurora, o nome que vimos no orfanato. Isabela digitou rapidamente e abriu um relatório. A conta foi esvaziada, todo o dinheiro sumiu. Vasquez usou nossa invasão como distração, concluiu Jonas.
Enquanto achávamos que o bloqueamos, ele transferiu tudo para uma conta nova. Um som baixo ecoou pelo corredor. Ouviu isso? Perguntou Isabela, tensa. Jonas assentiu, pegando um bastão de ferro que mantinha atrás da porta. Fica atrás de mim! O corredor estava mal iluminado. O som dos passos ecoava no piso de madeira antiga. Jonas avançou lentamente, os músculos tensos. Dobrou a esquina e viu a porta da sala das crianças entreaberta. O coração disparou. Ao empurrar a porta, viu uma figura encapuzada. O homem segurava uma lanterna e vasculhava as gavetas. Ei! Gritou Jonas. O invasor virou-se e correu para a saída. Jonas disparou atrás dele. O corredor tornou-se uma pista de caça, com o som dos passos ecoando no silêncio da madrugada. Ao chegar à recepção, o invasor saltou pela janela, estilhaçando o vidro. Jonas o seguiu, aterrissando no chão molhado da rua. Para! Gritou, mas o homem continuou correndo. Jonas alcançou-o perto de um muro. O invasor tentou escalá-lo, mas Jonas o puxou pelo tornozelo, derrubando-o no chão. A luta foi rápida e intensa. O homem tentou golpear Jonas com o cotovelo, mas ele desviou e o imobilizou com o bastão de ferro. Quem te mandou? Exigiu. O invasor ficou em silêncio. Jonas o segurou com mais força. Vasquez? O homem riu, mesmo com o rosto pressionado contra o chão. Vocês não têm ideia do que começaram. O que queriam aqui? O que sempre queremos. Controle. Jonas olhou para o bolso do homem e viu um dispositivo piscando. Pegou-o rapidamente. Era um rastreador. Merda, murmurou. Olhou para o prédio e percebeu tarde demais as luzes vermelhas piscando nas janelas. Isabela! Gritou, largando o homem no chão. Correu de volta para a fundação, mas, ao chegar na entrada, o tempo pareceu desacelerar. O chão vibrou sob seus pés. O som de uma explosão ensurdecedora rasgou o ar. O prédio foi tomado por uma onda de fogo e vidro, lançando Jonas para trás. Quando recobrou a consciência, viu as chamas consumindo a fachada. O cheiro de queimado e a fumaça densa tornavam a respiração difícil. Isabela, murmurou, tentando se levantar. Cambaleou até o pátio. Ouviu um choro fraco vindo de trás de uma coluna. Encontrou Isabela caída, o braço sangrando, mas consciente. Você está bem? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. As crianças, sussurrou ela, tossindo. Jonas olhou ao redor. Felizmente, os dormitórios infantis, localizados na parte posterior do prédio, não foram atingidos. Sirenes de bombeiros e ambulâncias começaram a ecoar ao longe. Jonas segurou a mão de Isabela. Conseguimos. Estamos vivos. Ela assentiu, os olhos marejados. Horas depois, sentados na calçada, observaram os bombeiros controlarem as chamas. O delegado aproximou-se. Foi uma bomba de detonação remota, explicou ele. Claramente um recado. Jonas mostrou o rastreador encontrado no invasor. Estavam monitorando nossos passos o tempo todo. O delegado suspirou. Precisamos colocar vocês sob proteção. O Vasquez ainda não desistiu. Isabela apertou o casaco ao redor do corpo. Ele não quer apenas o dinheiro, quer nos calar. E não vamos permitir, afirmou Jonas. Esse homem precisa cair. No hospital, enquanto Isabela recebia cuidados, o celular de Jonas vibrou. Número desconhecido. Alô? Jonas Duarte. Disse uma voz masculina, firme e desconhecida. Quem é? Alguém que quer derrubar Vasquez tanto quanto você. Por quê? Porque o próximo alvo dele é maior do que vocês imaginam. Se quiser impedir, esteja amanhã, às 22 horas, no galpão 34 do Porto. Sozinho. A ligação foi encerrada. Jonas encarou a tela e sentiu o peso daquela decisão. O que foi? Perguntou Isabela, percebendo sua expressão. Alguém quer nos ajudar ou nos eliminar. Jonas segurou a mão dela. Amanhã descobriremos. A noite estava úmida e fria quando Jonas estacionou o carro em um beco próximo ao porto. O relógio no painel marcava 21 horas e 55 minutos.
O galpão 34, indicado pelo misterioso interlocutor, erguia-se adiante, uma estrutura metálica antiga, com janelas quebradas e paredes corroídas pelo tempo. Tem certeza de que precisa fazer isso sozinho? Perguntou Isabela, segurando o braço dele. Jonas apertou a mão dela com firmeza. Se for uma armadilha, não quero você lá. E se não for? Ele respirou fundo. Então talvez consigamos virar esse jogo. Isabela hesitou, mas assentiu. Jonas saiu do carro e caminhou até a entrada lateral do galpão. As portas rangiam sob o peso da ferrugem. O interior era iluminado por uma única lâmpada pendurada no centro. Jonas Duarte? Perguntou uma voz vinda da escuridão. Jonas virou-se. Um homem de terno cinza, cabelos curtos e olhar atento saiu das sombras. Quem é você? Perguntou Jonas, mantendo a postura defensiva. Meu nome não importa. O que importa é que você quer derrubar Roberto Vasquez. E por que você se importa com isso? O homem puxou um tablet do bolso e o mostrou a Jonas. Na tela, havia um relatório com o título Operação Aurora, fase final. Vasquez não apenas lavou dinheiro, explicou o desconhecido. Ele financiou campanhas políticas, comprou juízes e agora quer expandir sua rede para o sistema educacional. Escolas? Jonas franziu o senho. Sim, escolas fictícias que receberão verbas públicas enquanto crianças reais continuarão abandonadas. Se ele conseguir implementar o plano, terá influência suficiente para se blindar para sempre. Jonas sentiu a raiva crescer. E como você conseguiu isso? Trabalhei para ele, até perceber que estava ajudando a destruir vidas. Agora quero me redimir. E o que espera de mim? Que use sua história e sua credibilidade para tornar tudo isso público. O homem entregou um pendrive a Jonas. Aqui estão os dados. Amanhã haverá uma coletiva de imprensa no Tribunal Federal. Vasquez planeja anunciar um programa educacional inovador. Se você divulgar isso durante o evento, o impacto será imenso. Jonas segurou o dispositivo. E você? Estarei longe até que tudo termine. Boa sorte. O homem desapareceu nas sombras. De volta ao carro, Jonas explicou tudo a Isabela. Amanhã será o dia decisivo, disse ele. Se isso der certo, derrubaremos não só Vasquez, mas toda a rede dele. Passaram a madrugada analisando os arquivos. O esquema envolvia dezenas de políticos e empresários influentes. O nome de Helena também aparecia como peça fundamental na construção inicial da estrutura. Meu pai tentou impedir isso desde o início, murmurou Isabela ao ver as anotações antigas. E agora vamos terminar o que ele começou, completou Jonas. O salão do Tribunal Federal estava lotado de jornalistas, câmeras e autoridades. Vasquez, impecavelmente vestido, subiu ao palco com um sorriso confiante. Senhoras e senhores, começou ele, hoje apresentaremos o maior programa educacional da história deste país. Nosso compromisso é com as crianças, o futuro da nação. Jonas e Isabela estavam no fundo do salão. É agora, sussurrou Jonas. Ele pegou o celular e enviou para todos os contatos da imprensa ali presente o relatório completo sobre o esquema. Os jornalistas começaram a receber as notificações. Murmúrios se espalharam pelo salão. Vasquez percebeu a agitação e tentou manter a compostura. Algum problema? Perguntou ele. Dantas, o jornalista que havia sobrevivido à explosão no espaço informativo, levantou-se. Senhor Vasquez, o senhor pode explicar as transações milionárias para contas offshore ligadas ao projeto Aurora? O semblante de Vasquez endureceu. Não sei do que está falando. Outro repórter ergueu o celular. Aqui há documentos que mostram que sua instituição desviou recursos públicos. O que tem a dizer? Vasquez olhou ao redor, buscando uma saída. Então fixou o olhar em Jonas, no fundo do salão. Você, murmurou. O empresário tentou sair pelos bastidores, mas policiais federais já o aguardavam.
Roberto Vasques, o senhor está preso por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e associação criminosa, declarou o delegado. Vasques foi algemado sob o clique incessante das câmeras. Jonas e Isabela saíram do tribunal sob o céu ensolarado. Conseguimos, disse ela. Jonas assentiu, embora soubesse que o sistema ainda tinha muitas rachaduras. Agora, começamos o verdadeiro trabalho, respondeu. O clima de vitória após a prisão de Vasques durou pouco. Jonas e Isabela sabiam que, mesmo atrás das grades, ele ainda tinha aliados soltos. Na manhã seguinte, uma manchete inesperada tomou conta dos noticiários. Vasques alega ser vítima de conspiração política e expõe novos envolvidos. Jonas franziu o senho ao ver a reportagem. Ele está tentando virar o jogo. Isabela leu a matéria rapidamente. Ele está sugerindo que você e meu pai estavam envolvidos no esquema e agora querem culpar apenas ele. Jonas respirou fundo, contendo a raiva. Se ele conseguir plantar essa narrativa, pode minar tudo o que conquistamos. O telefone de Isabela vibrou. Era uma mensagem do delegado. Preciso falar com vocês. O caso tomou um rumo inesperado. Na delegacia, o delegado estava tenso. Sobre a mesa, havia uma pilha de documentos. Recebemos isso hoje pela manhã, disse ele, jogando as folhas diante de Jonas e Isabela. Eram supostos extratos bancários mostrando transferências em nome de Gabriel Duarte, o verdadeiro nome de Jonas. Isso é falso, disse Jonas imediatamente. Sabemos, respondeu o delegado. Mas Vasques tem aliados poderosos e, se conseguirem validar esses documentos, você pode ser preso. Isabela cerrou os punhos. Então o plano dele é simples, nos descredibilizar. Exato. Ele quer que pareça que vocês estavam envolvidos o tempo todo e agora tentam limpar sua imagem às custas dele. Jonas apoiou as mãos na mesa, respirando fundo. Como provamos que é falso? Já estamos rastreando a origem dessas transações, mas isso leva tempo. Enquanto isso, sugiro que fiquem fora dos holofotes. Não podemos desaparecer, disse Isabela. Se sumirmos, parecerá que estamos fugindo. O delegado assentiu. Então preparem-se. A guerra pela verdade começou. No final da tarde, os principais canais de TV transmitiam debates sobre o caso. Alguns comentaristas defendiam Jonas e Isabela, mas outros reforçavam as acusações de Vasques. Se essas transações forem verdadeiras, Jonas Duarte pode ser apenas mais um elo dessa teia criminosa. O que sabemos é que o dinheiro sujo circulou por várias contas. A questão é, Jonas era uma vítima ou um cúmplice? Jonas desligou a TV, frustrado. Ele está conseguindo lançar dúvidas sobre nós. Isabela abriu o notebook e começou a digitar freneticamente. O que está fazendo? Se querem usar a mídia contra nós, vamos usar a mídia a nosso favor. Ela começou a organizar um dossiê com todas as provas verdadeiras que tinham contra Vasques e seu grupo. Vamos divulgar tudo de uma vez, de forma clara, acessível e direta, e vamos anexar os documentos falsificados que ele está usando contra nós. Jonas sorriu. Você aprendeu rápido. Na manhã seguinte, uma postagem feita no perfil oficial da Fundação Duarte viralizou. Vasques tenta enganar a todos mais uma vez. Aqui estão as provas reais do esquema criminoso, ao lado das fraudes que ele está espalhando. O público tem o direito de saber a verdade. Os documentos foram analisados por jornalistas independentes, que rapidamente apontaram discrepâncias nas acusações contra Jonas. Em poucas horas, o debate na mídia começou a mudar. As supostas provas contra Jonas Duarte têm falhas evidentes e parecem ter sido fabricadas. Se Vasques está mentindo sobre isso, o que mais ele está escondendo? Jonas recebeu uma ligação do delegado. O cerco contra Vasques está se fechando. Continuem firmes. Ele olhou para Isabela e sorriu. Parece que vencemos essa rodada. Jonas e Isabela sabiam que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez em meses sentiam que tinham o controle da narrativa. O próximo passo? Perguntou Isabela.
Jonas olhou para um novo nome que havia surgido nos documentos. Descobrir quem ajudou Vasquez a falsificar essas provas, porque essa pessoa ainda está solta. O relógio marcava 18 horas e 30 minutos quando Jonas e Isabela chegaram ao fórum. O ambiente estava tomado por jornalistas, policiais e curiosos. A audiência para ouvir o depoimento do investigador aposentado Ernesto Mendonça prometia ser decisiva. Se ele confirmar as informações que temos, a defesa de Vasquez desmorona, disse Jonas ao sair do carro. Isso se ele não for intimidado até lá, respondeu Isabela, olhando ao redor com preocupação. O casal caminhou até a entrada lateral, onde o delegado os aguardava. Ernesto já chegou? Perguntou Jonas. Sim, respondeu o delegado. Mas ele está nervoso. Disse que recebeu uma ligação anônima ameaçando a família dele. O Vasquez continua mexendo os pauzinhos, murmurou Isabela. Por isso temos que agir rápido, disse o delegado. O juiz já autorizou que Ernesto preste o depoimento remotamente caso precise. Entraram no fórum. Na sala de testemunhas, encontraram Ernesto sentado, mexendo as mãos de forma inquieta. Senhor Mendonça? Jonas aproximou-se. Vai correr tudo bem. O senhor não está sozinho. Espero que esteja certo, garoto, respondeu o investigador aposentado. Enfrentar gente poderosa nunca é simples. O relógio bateu 19 horas quando o juiz entrou no plenário. O silêncio tomou conta da sala. Damos início à audiência de instrução referente ao caso Roberto Vasquez e seus associados, anunciou o juiz. Chamamos a testemunha Ernesto Mendonça. Ernesto foi conduzido até o púlpito. Ajustou o microfone com mãos trêmulas. Senhor Mendonça, o senhor foi responsável pela investigação inicial sobre o desaparecimento de Gabriel Duarte, correto? Perguntou o promotor. Sim, excelência. O que descobriu? O incêndio que deveria ter matado o menino Gabriel foi proposital. O alvo era afastá-lo da herança e facilitar o esquema de lavagem de dinheiro iniciado por Helena Rios com apoio de Roberto Vasquez. Murmúrios tomaram o plenário. O juiz bateu o martelo. Ordem! Continue, senhor Mendonça. Eu descobri que o dinheiro desviado era enviado para contas em nome de empresas de fachada, como Auroras S.A. Tentei denunciar, mas fui afastado e ameaçado. O advogado de defesa levantou-se. Objeção! Apenas suposições. O senhor tem provas? Perguntou o promotor. Ernesto assentiu e abriu uma pasta. Aqui estão os registros bancários e os áudios de conversas com o contador da organização. O promotor entregou os arquivos ao juiz. A corte ouvirá os áudios. O sistema de som foi ativado. Logo, a voz metálica de um homem preencheu o ambiente. Sim, o Sr. Vasquez sabia de tudo. Ele aprovava as transferências para as contas no exterior, especialmente as associadas à Auroras ESA. O plenário explodiu em murmúrios. O juiz interrompeu. Ordem no tribunal. No banco dos réus, Vasquez perdeu a compostura. Levantou-se furioso. Isso é uma farsa. Estão me incriminando. O juiz bateu o martelo. O réu será removido por desacato. 2 policiais o conduziram para fora. Jonas e Isabela trocaram um olhar. Agora não há mais volta, disse ela. Jonas respirou fundo. Não, agora é só questão de tempo até o castelo dele desmoronar. Horas depois, Ernesto saiu do fórum sob escolta. Jonas e Isabela foram ao seu encontro. O senhor foi corajoso, disse Jonas. Fiz o que deveria ter feito anos atrás, respondeu o investigador. Espero que agora a justiça seja feita. Jonas apertou a mão dele e olhou para Isabela. Estamos perto do fim. Sim, disse ela, mas o inimigo ainda não desistiu. O telefone de Jonas vibrou. Uma mensagem desconhecida. Vocês foram longe demais. Preparem-se. Jonas mostrou a tela para Isabela. Parece que o contra-ataque começou. A noite estava abafada quando Jonas e Isabela chegaram ao aeroporto particular da cidade. O delegado havia recebido uma denúncia anônima.
Helena Rios tentaria fugir em um jato clandestino naquela noite. Tem certeza de que é hoje? Perguntou Isabela nervosa. O informante garantiu, respondeu Jonas. E Helena não é do tipo que fica esperando a maré virar contra ela. A viatura do delegado estacionou logo atrás. O agente desceu e se aproximou. A equipe já cercou o hangar. Assim que o jato ligar as turbinas, agimos, explicou. Isabela respirou fundo. O ar denso da noite pesava sobre seus ombros. Finalmente isso vai acabar, disse ela mais para si mesma. Do alto de uma torre de carga, Jonas avistou o jato prateado estacionado no hangar 6. As luzes do avião piscaram e a porta lateral se abriu. Uma figura feminina surgiu na entrada, carregando uma bolsa e usando um chapéu largo para esconder o rosto. É ela, murmurou Jonas no rádio. Equipe, avancem, ordenou o delegado. Os agentes cercaram o hangar. O piloto, ao perceber a movimentação, tentou acelerar o jato, mas os pneus foram perfurados por tiros de advertência. Helena correu para a pista tentando alcançar um carro preto estacionado nas proximidades. Jonas desceu correndo e interceptou-a. Acabou, Helena! Ela parou, ofegante. Os olhos frios encontraram os dele. Você acha que venceu, Jonas? Disse com um sorriso cínico. Não passa de um mendigo que brincou de herói. E você não passa de uma criminosa tentando escapar. A mulher tentou correr novamente, mas o delegado a alcançou e algemou seus pulsos. Helena Rios, a senhora está presa por fraude, lavagem de dinheiro, sequestro e tentativa de homicídio, declarou ele. Vocês vão se arrepender, rosnou ela. Eu ainda posso acabar com todos. Isabela, que observava tudo de longe, aproximou-se lentamente. Helena a viu e deu uma risada amarga. Acha que está livre, querida? Eu sempre estarei na sua mente. Isabela parou a poucos passos de distância, o coração acelerado. Por anos vivera sob o olhar manipulador daquela mulher, mas agora não mais. Não, Helena, disse ela, firme. Você perdeu esse poder. A criminosa foi colocada no banco traseiro da viatura. Jonas segurou a mão de Isabela. Acabou, disse ele. Isabela soltou um suspiro trêmulo. Sim, finalmente acabou. O carro com Helena partiu, deixando para trás o eco das ameaças. Mas naquela noite, ao olharem para o céu sem estrelas, Jonas e Isabela perceberam que, embora aquela batalha tivesse sido vencida, a guerra contra o passado ainda não estava completamente encerrada. O sol da manhã atravessava as janelas envidraçadas da Fundação Duarte. Jonas, agora oficialmente reconhecido como Gabriel Duarte, estava sentado à mesa principal do escritório. Diante dele, uma pilha de documentos aguardava a assinatura. Registros legais da restituição da fortuna da família e o plano para a reestruturação das atividades filantrópicas. Isabela entrou na sala carregando 2 xícaras de café. Bom dia, Sr. Duarte. Brincou, pousando uma das xícaras à sua frente. Jonas sorriu, mas o olhar permaneceu pensativo. Ainda parece estranho ouvir meu nome verdadeiro. Você lutou muito para recuperá-lo, agora precisa se acostumar. Ele pegou a caneta e assinou o último documento. Pronto, a Fundação Duarte agora tem oficialmente como missão principal a criação e manutenção de abrigos infantis em todo o país. Isabela sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Jonas assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade. Por anos, fora apenas um sobrevivente. Agora, tinha nas mãos o poder de mudar o destino de centenas de crianças. Na semana seguinte, Jonas e Isabela organizaram a inauguração do primeiro abrigo reestruturado, o Lar Esperança, localizado no mesmo bairro onde Jonas crescera nas ruas. A cerimônia reuniu moradores locais, voluntários e representantes de outras instituições. Dantas, o jornalista que havia sido essencial na exposição dos crimes de Helena e Vasques, também compareceu. Quando chegou a hora do discurso, Jonas subiu ao palco improvisado no pátio do abrigo. Respirou fundo e encarou a multidão.
Durante anos, vivi nas ruas sem saber quem eu era ou de onde vinha. Acreditava que o mundo havia me esquecido. Hoje, sei que o que realmente importa não é de onde viemos, mas o que fazemos com o que encontramos pelo caminho. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Esta fundação não é apenas sobre caridade, é sobre retribuição, sobre dar às crianças a oportunidade que eu não tive, porque nenhuma criança deveria crescer acreditando que não merece ser vista. O público aplaudiu. Jonas desceu do palco e foi abraçado por Isabela. "Você foi incrível", sussurrou ela. E isso é só o começo. Nos meses seguintes, a fundação ampliou suas atividades, abriram 3 novos abrigos e criaram um programa de educação e apoio psicológico para crianças e adolescentes. Certa noite, enquanto revisavam relatórios no escritório, Isabela olhou para Jonas e percebeu o cansaço no olhar dele. "Você precisa descansar." "Não posso, há muito o que fazer." "Sempre haverá. Mas agora não estamos mais sozinhos. Contratamos uma equipe incrível. Confie neles." Jonas respirou fundo e sorriu. "Tem razão. Estou acostumado a carregar tudo sozinho. Preciso aprender a compartilhar o peso." "Bem-vindo à vida de quem acredita no coletivo", brincou ela. A história de Jonas e Isabela ganhou repercussão nacional. Programas de TV e sites de notícias destacavam o trabalho social realizado pela Fundação. Em uma entrevista ao vivo, o apresentador perguntou a Jonas: "O que te motiva a continuar?" Jonas olhou para Isabela, que estava sentada na primeira fila. "O passado não pode ser apagado, mas podemos usá-lo para construir algo melhor. O que me motiva é saber que cada criança que ajudamos tem a chance de um futuro diferente." A entrevista viralizou. O número de doações para a fundação aumentou significativamente. Meses depois, Jonas e Isabela visitaram o abrigo São Miguel, o mesmo onde Jonas se refugiara no início da luta contra Helena. As paredes antes descascadas agora estavam pintadas com murais coloridos. "Parece outro lugar", disse Isabela emocionada. Jonas abaixou-se para conversar com um garoto que brincava de carrinho. "Qual o seu nome?" perguntou. "Caio", respondeu o menino sorrindo timidamente. "Sabe de uma coisa, Caio? Aqui você sempre estará seguro." O garoto sorriu e voltou a brincar. Jonas se levantou e olhou ao redor. "Este é o verdadeiro legado do meu pai", disse. "E o seu também", completou Isabela. Eles se deram as mãos e observaram em silêncio as crianças correndo e brincando. O passado, finalmente, havia sido reconstruído. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a praça central, onde um palco havia sido montado para a inauguração oficial da Fundação Duarte. Balões coloridos decoravam o espaço e centenas de pessoas se reuniram para prestigiar o evento. Entre elas estavam crianças de abrigos beneficiados, ex-moradores de rua e voluntários que apoiaram a causa desde o início. Jonas caminhava de um lado para o outro nos bastidores, ajeitando a gola da camisa. O nó na garganta apertava. "Nervoso?" perguntou Isabela, sorrindo ao perceber a inquietação dele. "Um pouco. Nunca pensei que estaria aqui falando sobre um legado que nem sabia que existia." "Você merece isso, e essas crianças merecem ouvir sua história." Jonas respirou fundo e assentiu. O mestre de cerimônias anunciou o momento aguardado. "Convidamos agora o fundador da instituição, Sr. Gabriel Duarte, para algumas palavras." O público aplaudiu calorosamente. Jonas subiu ao palco e olhou para a multidão. O microfone captou sua respiração profunda antes de ele começar a falar. "Boa manhã a todos." Fez uma pausa e olhou para as crianças sentadas na primeira fileira. "Hoje é um dia especial, não só para mim, mas para todas as pessoas que acreditam que o passado não define o nosso futuro." O público silenciou, atento. "Eu cresci nas ruas, vivi o frio, a fome e o medo de não saber o que o amanhã traria. Conheci pessoas que me viraram o rosto, mas também encontrei mãos estendidas que me ajudaram a seguir.
Ele respirou fundo. Durante anos eu achava que não tinha uma história, mas descobri que minha família deixou algo valioso, o desejo de transformar vidas. Essa fundação nasce desse desejo. Queremos garantir que nenhuma criança passe pelo que passei. Queremos oferecer oportunidades, educação e principalmente esperança. As pessoas aplaudiram. Algumas enxugavam lágrimas discretas. Não podemos mudar o que aconteceu ontem, mas juntos podemos construir um amanhã melhor. Esse é o verdadeiro legado da família Duarte. Dar a quem mais precisa a chance de acreditar em si mesmo. O público explodiu em aplausos. Jonas desceu do palco e abraçou Isabela. Você foi incrível, disse ela emocionada. Jonas sorriu, olhando para as crianças brincando no gramado. Agora sim, sinto que cumpri meu papel. E naquele instante percebeu que a verdadeira herança não era o dinheiro, mas a possibilidade de mudar vidas. Anos se passaram desde a inauguração da Fundação Duarte. O tempo trouxe mudanças visíveis. Dezenas de abrigos foram abertos, centenas de crianças encontraram lares e o nome Duarte passou a ser associado não à riqueza, mas à transformação social. Jonas e Isabela, agora pais de um menino chamado Rafael, dedicaram cada dia ao propósito que os uniu, reconstruir vidas. Naquela manhã, dirigiam-se a um novo abrigo recém-inaugurado, no mesmo bairro onde Jonas havia crescido. Nervoso? Perguntou Isabela, sorrindo, ao perceber o olhar distante dele. Sempre fico, admitiu Jonas. Cada novo abrigo me lembra do que vivi e do quanto ainda há a fazer. Ela apertou a mão dele. E é exatamente por isso que tudo isso vale a pena. Ao chegarem ao abrigo Raízes de Esperança, foram recebidos por crianças correndo pelo jardim, voluntários distribuindo brinquedos e educadores organizando atividades. Jonas observou o ambiente e sentiu um aperto no peito. Tudo bem? Perguntou Isabela. Sim, só uma sensação de déjà vu. Caminharam até a área de lazer, onde um grupo de crianças brincava com carrinhos de madeira. Um menino, sentado no canto, segurava um carrinho com cuidado. Ele não brincava, apenas observava. Jonas se aproximou. Ei, posso brincar com você? O garoto, que não devia ter mais que 6 anos, ergueu os olhos desconfiados. Jonas reconheceu aquele olhar, o olhar de quem aprendeu cedo demais a se proteger do mundo. Não precisa brincar se não quiser, disse Jonas, sentando-se ao lado. Eu também gostava de ficar só olhando quando era pequeno. O menino apertou o carrinho nas mãos. Por quê? Porque às vezes o mundo parece assustador demais. O menino assentiu levemente. Jonas continuou. Mas, com o tempo, aprendi que existem pessoas boas e que brincar pode fazer a gente esquecer as coisas ruins por um tempo. O garoto hesitou, depois empurrou o carrinho na direção dele. Jonas sorriu e retribuiu o gesto. Qual seu nome? Caio, respondeu o menino baixinho. Isabela, que observava de longe, levou a mão ao peito. Caio, murmurou. Jonas olhou para ela. Sabia o que aquele nome significava para os dois. Era o mesmo nome que anos atrás pertencera ao menino que viram no primeiro abrigo que reabriram. O ciclo da esperança continuava. Pouco depois, Jonas conversava com uma das educadoras. Caio chegou há 2 meses, explicou ela. Foi encontrado sozinho em uma praça. Ninguém sabe de onde veio. Jonas olhou novamente para o garoto, que agora brincava com outras crianças. Ele tem potencial, disse Jonas. Só precisa de alguém que acredite nele. A educadora sorriu. Assim como alguém acreditou em você. Antes de irem embora, Jonas e Isabela foram convidados a falar com as crianças. Jonas subiu em um pequeno palco improvisado e olhou para os rostos atentos. Caio estava na primeira fila. Quando eu era pequeno, passei por muitas dificuldades, começou ele. Tive medo, passei frio e muitas vezes achei que ninguém se importava comigo. As crianças ficaram em silêncio. Mas eu descobri que existem pessoas que se importam,
Pessoas que acreditam que toda criança merece um lar, amor e segurança. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O que construímos aqui hoje não é apenas um abrigo, é um lar. Um lugar onde vocês podem sonhar, brincar e principalmente acreditar que o amanhã pode ser melhor. Aplausos ecoaram pelo espaço. Jonas desceu e foi abraçado por Isabela. Você sempre consegue, disse ela emocionada. Não sou eu, são essas crianças que nos mostram o caminho. Ao saírem, Jonas olhou para trás. Viu Caio brincando com outras crianças e por um instante lembrou-se de si mesmo, anos atrás, escondido atrás de caixas de papelão, temendo o mundo. Isabela percebeu o olhar dele. O ciclo continua, não é? Sim, respondeu Jonas, enxugando uma lágrima discreta. E sempre continuará. Deram-se as mãos e seguiram até o carro, com o coração leve. O passado havia ensinado duras lições, mas o presente agora era um terreno fértil para a esperança. E Caio, brincando no jardim, era a prova viva de que a semente da compaixão jamais deixa de florescer. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conte sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!